Pretendentes daqui ali sendo dispensados, escapadinhas pra noitada, pegação com o guarda crushzinho e derrubando os inimigos. A Rhaenyra tava com a vidinha agitada nesse episódio. E neste domingo saiu o quarto episódio da primeira temporada de A Casa do Dragão, o qual já considero o melhor episódio apresentado até aqui. E dando continuidade aos nossos vídeos dessa série aqui no canal, bora comentar de tudo que rolou. Simbora! Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou o Júnior Cravador, esse é meu canal onde eu falo de séries, filmes e livros. Se é novo por aqui, aproveita e já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos conteúdos que saírem daqui pra frente. E se gostar do vídeo, já deixa aquele like, ajuda muito o canal. E também eu entendo que vocês gostam desse tipo de conteúdo e posso sempre trazer mais. E aquele último aviso, o vídeo vai conter spoilers, então se você ainda não assistiu, siga por conta e risco. Beleza? Gente, tô animado, eufórico com esse episódio. Já de cara confirmo que foi o melhor episódio da temporada. Ele tava tenso, instigante e ao mesmo tempo bem humorado. Isso nos contagia de um jeito e ficamos tão entretidos que parece que não durou nem 20 minutos. Mas focando nos pontos principais, seguindo o estilo do episódio anterior que comentei, que mostrou muito do contraste das figuras ali no reino. Exemplo, a Rhaenyra como a promessa de um governo promissor e também o seu pai com aqueles costumes mais antigos, aquelas tradições, e também o seu irmão, que pode ser quem vai assumir a coroa. Mas já aqui, eu acho que teve muito do contraste, mas voltado mais pra vida das mulheres ali do reino. Ou seja, a Rhaenyra e a Alicent foram os pontos assim fortes, mais marcantes. Também tivemos outros exemplos, mas concentrou mais nas duas. Porque inicialmente tivemos a Rhaenyra dispensando os seus pretendentes, que, por favor, né, sem comentários. E tem que abrir um parênteses aqui, aquela cena do Piá derrubando o cara lá. Que isso, estilo a tentativa de piada lá com o dragão, pisando no cara pedindo socorro no episódio 3. Nem sei o que dizer. Com toda essa pressão que impõe, de que ela tem que encontrar um marido para garantir a paz do reino, a vida da Rhaenyra basicamente tá meio chatinha, não tem outra palavra para definir, assomando-se a todos os sentimentos que ela tá tendo que engolir, as insatisfações do casamento do pai, a perda da mãe, o novo irmão que chegou para assumir seu lugar, na visão de alguns, e é notável que surgem na sua mente diversos questionamentos e comparações, e quanto para os homens há um menor julgamento, menor imposição de regras do que para as mulheres, quando eles desfrutam muito mais dos prazeres da vida de certa forma. E aí temos a chegada do Daemon após a batalha contra o engorda caranguejos. E sim, esse conflito serviu muito para mudar um pouco da imagem dele, para ele ganhar uns pontinhos ali na corte. E ousado que só o Daemon já chegou no castelo usando uma coroa, causando toda aquela cena, mas jurou lealdade ao irmão. Aí vem aquele momento, eles se abraçando, e é engraçado, né? A gente vê aqui no começo do episódio uma demonstração de carinho deles, e lá no final já outra cena bem diferente. É sempre assim, um morde e assopra desses irmãos, declaram que se odeiam, depois já estão ali de novo, e assim vai. Com essa informação da resolução do conflito com o cara dos caranguejos, também surgem rumores dos Velaryon estarem tramando ali uma aliança de casamento da filha com famílias das cidades livres, o que pode trazer futuras tretas para o reino. E a Rhaenyra já percebe as insinuações, as tentativas de empurrar ela aí para um casamento com o herdeiro Velaryon para assegurar essa união entre as duas grandes famílias, que era algo que já estavam cogitando há muito tempo, como com a garota, mas aí não rolou, então ficou meio que pra ela. E mais uma vez vemos esse debate da nossa protagonista não querer ser apenas a esposa que serve para ter filhos. E até ela comenta do destino da mãe e que não deseja isso para si, ela enxerga um maior propósito e realmente a gente vê que o papel da mãe dela foi mais ou menos isso, pode ser resumido dessa maneira, então dá para entender esse medo, esse receio da Rhaenyra com a maternidade, principalmente. E também vemos que não é tão diferente o papel da Alicent. E nesses conflitos internos da princesa, o Daemon saca tudo e se aproveita da situação. Claro, não seria diferente. Então, usando assim dessa admiração que a sobrinha tem por ele, que é visível. E aí o príncipe coloca em prática seu planinho. Ele apresenta formas de escapar do castelo por passagens secretas e ele apresenta a vida noturna. Aí vem toda aquela vibe sextou, povo tudo nas ruas, fervendo. Até me perguntei que dia da semana era aquilo. Até que horas ia
a festancinha ali. Ninguém trabalha nessa cidade, não? E nesse rolê, ela tem uma maior percepção de como é a visão do povo, da sua imagem e da sua família. Exemplo, no momento ali do teatro, que é um recurso que eles já utilizaram em Game of Thrones. Então eles adoram fazer coisas assim. E dali, o tio a leva para uma casa dos prazeres. Ele mostra que sexo pode ser algo bom tanto para os homens quanto para as mulheres. Desmistifica um pouco dessa imagem a qual sempre lhe repassaram. E também ele traz essa noção de que não é porque ela vai casar por negociações que significa que a sua vida está fadada ao tédio, enfim. E o Daemon é notável que ele é bem desprendido dessas convenções, ele gosta de estar no meio da galera, de curtir, ele sempre pensa muito no seu prazer. E faltava alguém mostrar isso para a sobrinha, porque querendo ou não, as posições no reino são muito de imagem, mas as escondidas dá para aproveitar, dá para fazer coisas que ninguém faz. Ao menos esse era o intuito dele, passar. Então tivemos aí uma dualidade das intenções do Daemon, porque ao mesmo tempo que ele quer colocar seu planinho em prática, ele quer manchar a imagem da Rhaenyra, porque quando eles entram na Casa dos Prazeres, ele tira a touquinha dela para deixar bem claro para as pessoas reconhecerem suas figuras. E ao mesmo tempo que ele, no teatro, ficou com a intenção de que ela enxergasse que o pessoal não tá apoiando ela como rainha, para botar um certo medinho, uma insegurança de que ela necessita de alguém, de um rei forte, ou seja, se casasse com ele, talvez ela teria o apoio, seria diferente. A gente também tem o outro lado, que ele tá mostrando um lado mais solto dessas regras, porque ninguém no castelo mostra isso pra Rhaenyra. E que não faz sentido em partes, toda essa mensagem que ele quer passar. E logo em seguida tivemos ali a cena dos dois se beijando, ele deu aquela provocada nela, despertou o desejo em si, e depois só deu um perdido. E a gente já via que esse lance com o tio, ela tinha toda uma admiração, mas havia algo a mais, um interesse maior. É que ele só acendeu aquela chamazinha. E logo em seguida, ainda agitada com toda a descoberta desse mundinho novo, a Rhaenyra faz o quê? A gente tava esperando, tava na expectativa. Eu até falei brincando enquanto tava assistindo, certeza que ela não vai dar em nada ali com o Daemon e vai chegar e vai pedir pro Criston entrar no quarto dela, porque eles enfatizaram na cena antes, ele na porta, ela dando boa noite e entrando, e eu ri demais com ele depois, esperando, e ela só surge no corredor, e eles perguntam como que ela saiu, em que momento, e como disse antes, no vídeo anterior, tava shippando esses dois, já desde o começo, desde o primeiro momento que interagiram, que ela entregou aquela prenda pra ele no torneio, a gente sentia algo ali, então achei muito legal ela ter essa primeira experiência com ele, tinha que ser com ele, foi um momento mais bonitinho, devido a toda a interação que eles foram adquirindo ao longo dos anos na sua convivência, e a gente percebe que o Criston apresentou uma resistência inicial, imagino por aquela questão de honra do cargo, mas a Rhaenyra estava disposta e convenceu, conseguiu. Um comentário. Gente, que trampo tirar aquelas roupas, a armadura ali que ele tava. É aquilo, começa de noite, só termina quando o dia tá amanhecendo. Mas ficou muito real, gostei desse detalhe. E o mais interessante dessa cena é a contraposição com a cena da Alicent sendo chamada pra cama do rei. Como aquilo é uma obrigação pra ela. Como a sua vida se tornou um sacrifício. Ela ocupa exatamente a posição que a Rhaenyra tanto quer fugir. Como disse antes, a sua serventia parece resumir a dar filhos pro rei. E naquela conversa, no início com a princesa, ela coloca o contraponto de que a Rhaenyra pode escolher seu partido. A maioria das garotas se sente muito contente de ter duas opções. E olhando por esse aspecto, a princesa realmente tem maiores privilégios com relação às outras mulheres, mesmo que seja muito abaixo dos homens. Eu até tinha comentado também que eu queria ter visto sobre o casamento dela com o Viserys, como foi a primeira noite para eles, e aqui eles mostraram um pouco disso, assim, a gente teve uma maior noção. E apesar da Alicent ser bastante gentil, cumprir com o seu papel de rainha, é notável que permanecer nesse papel tá afetando o seu psicológico. Ela não tá feliz, ela tá solitária, ela até comenta sobre isso. A coisa piorou muito desde que ela se tornou a majestade. E a cena dele em cima dela, com aquelas costas com mais manchas podres, assim, deixa tudo muito mais desesperador. É um sofrimento mudo, como se tivesse morta por dentro, só presente de corpo.
É desconfortável pra gente que tá assistindo. E ao mesmo tempo vemos a Rhaenyra numa cena envolvente, transbordava assim muito mais vida lá com o Criston, ou até mesmo com o Daemon antes. Foi demais. O episódio como um todo trouxe camadas e comparações pra gente pegar ali em cada cena, não só nos diálogos, mas visualmente. Tinha muitos detalhes. Bom, mas óbvio que toda essa felicidade da princesa logo geraria discórdias, porque o venenozinho do mão tem informantes. Até me lembrou o Varys com os passarinhos, a hora que aquele garoto vai entregar o recado. E ele tava de olho em cada passo da princesa e não perdeu tempo indo lá dar com a língua nos dentes pro rei, alegando que ela tivera relações com o tio. E foi aí que me surpreendi no episódio. O Viserys trouxe o plot twist que a gente só aplaude, colocou Falciane no lugar, não deixou que enchesse sua cabeça contra a filha, adorei. Mas ainda assim, a dúvida pairou no ar. Até estranhei um pouquinho a exasperação da Alicent quando ela foi confrontar a Rhaenyra sobre a verdade. Não sei se ali rolou meio que uma espécie de inveja, mesmo achando um comportamento errado da outra, ao mesmo tempo bate aquele sentimento de desejar uma vida mais animada, coloquemos assim, ter uma experiência mais gratificante do que aquela teve até o momento. Fiquei pensando, não exatamente em inveja, mas sei lá, ela tava muito emocionada naquele diálogo. E até porque as coisas que a Rhaenyra tem dito sobre as mulheres terem mais autonomia, parece que tá afetando em partes a Alicent. Ela meio que jogou na cara assim, porque você tá estranha, uns pensamentos esquisitos, não sei o que. Parece aquele comportamento de quem acusa, mas no fundo tá pensando mais. Aí, só um detalhe, é a Rhaenyra, ali ela jurou pra Alicent pela própria mãe que não aconteceu nada, mas assim, não é que ela mentiu. Ela realmente, o que ela disse, que não rolou nada com o tio. Foi isso que questionaram ela. Então, sobre o que aconteceu com o Criston, ninguém perguntou pra ela. No fundo, ela só omitiu a situação como um todo, não exatamente mentiu, não é? Aí eu gostei também muito do ponto das dúvidas, assim, nesse episódio como um todo, porque resgatou bastante da amizade, da proximidade, quase algo familiar que a gente viu lá no primeiro episódio. A todo momento, elas estavam aqui se ajudando, dando apoio. Até a Alicent no final falou que ela acreditava na Rhaenyra, que o Daemon nem sempre falava a verdade, então achei legal. Gostei disso. As coisas estão meio mal resolvidas entre elas desde o casamento. E até quero entrar num ponto, não sei vocês, mas às vezes alguns diálogos na série são mal encaixados. Parece que num time errado por eles darem esses saltos temporais em cada episódio. Por exemplo, quando a Rhaenyra fala que sentiu falta da Alicent, parece assim que foi há um mês atrás que elas brigaram e ficaram sem falar. E não, foram anos. Então esses saltos temporais trazem a noção de que algumas coisas se resolveram tardias. Enfim, não sei se vocês também acham isso, já deixa aqui nos comentários. Bom, mas daí a gente viu, como eu comentei, do contraste dos irmãos, a cena inicial se abraçando, e no final a gente vê que esse lance aí da Casa dos Prazeres, todo esse episódio, fez o Viserys ir tirar a satisfação com o irmão, e claro que o Daemon não negou nada, o afrontoso ainda provocou mais, o que gerou a sua expulsão, mais uma vez, tendo sua proposta de casamento negada com a sobrinha, mas não vai parar por aí, né? Ele com certeza vai insistir nessa questão. E no fim, o Viserys foi lá e pôs um casamento da filha com o herdeiro Velaryon. E em troca, a Rhaenyra exige a expulsão do Mão. E, gente, foi um grande momento. Sem palavras, não estava esperando que isso ia acontecer já. Foi muito satisfatório. Finalmente estão tirando a fonte dos problemas. Porque não adianta, esse é o pai, o antecessor de todas as cobrinhas que vão aparecer aí pra frente em Game of Thrones, em Westeros. E é muito interessante ver como a Rhaenyra estava atenta a tudo, a esse inimigo dentro da própria casa. E como o rei também já tinha notado, mas ele preferia fingir que nada estava acontecendo. E admitiu que agora era muito claro o lance do casamento com a Alicent. Tudo foi muito bem calculado, tirou a venda dos olhos. E aí eu me perguntei, será que a última cena, aquela do chá, que foi levado pra Rhaenyra, foi realmente o rei que mandou? Ou será que foi o Mão, como um último ato para influenciar a princesa, que o pai não acreditou na sua palavra? Ficou no ar. Também me questionei sobre aquela amante do Daemon, que é um informante, e qual é a dela? A gente vê que ela tem essa relação com o Daemon, mas ao mesmo tempo tem um contato com o Mão, e ela parece alguém que se adapta às situações, ela tá sempre buscando proteção. Então, no momento que a gente viu lá que o Daemon pôs ela como um alvo,
pro reino. Talvez ela já criou um link com um Amon, ou talvez eles já trabalhavam juntos há muito tempo. Então assim, ela fica do lado de quem é mais vantajoso e vai assegurar pra ela proteção. Até acho que nesse plano aí do Daemon, de manchar a imagem da Rhaenyra pra tentar casar com ela, pra essa amante é vantajoso que ele se sente ao trono, assim garante que ninguém vai atacá-la. Enfim, vamos ver o que vem pela frente. Mas ela parece ser bem espertinha. Bom, foi um episódio incrível. Não tem assim nada pra reclamar, pra mim tava perfeito. Eles mantiveram totalmente em conflitos dentro do castelo, com questões bem pessoais, bem familiares. A maneira como eles abordaram esses diferentes pontos de vista, diferentes aspectos de situações semelhantes. Tivemos aprofundamento de personagens, de seus sentimentos, mostrou muito da relação da galera no geral. Enfim, foi demais, estou muito empolgado com essa série. Só tô com aquele sentimento de que eles podiam manter esse elenco nessa primeira temporada, pelo menos. Não queria que tivesse um salto grande e mudasse muito. Até comentei sobre eles aproveitarem alguns eventos para tomar mais tempo em tela, que seria interessante serem abordados até para nossa compreensão de alguns pontos que são resumidos. Mas vamos ver, né, o que nos aguarda para frente, como que será. Acho que vem uma história assim muito grandiosa. Bom pessoal, mas e vocês? O que vocês acharam? Gostaram ou não do episódio? Esperavam mais? Preferiram os anteriores? Comente. E se gostaram do vídeo, já deixa aquele like que ajuda muito o canal. Compartilhe com os amigos que também gostam da Casa do Dragão, Game of Thrones, séries de fantasia no geral. E se não é inscrito, se inscreva, porque estou fazendo vídeos semanais aqui no canal dessa série, então não perca nada. Beleza? E eu vou ficando nessa, um grande abraço, se cuidem, até a próxima e tchau!